Deus está no controle de tudo. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui com os irmãos e poder ler a Bíblia com os irmãos hoje. Externo a minha gratidão ao nobre coordenador Emerson por convidar, ao pastor Bicalho, juntamente com o corpo ministerial, por confiar a tribuna nesta noite. Abra sua Bíblia comigo no livro das Lamentações, Lamentação 5 e o versículo de número 21. Lamentações de Jeremias, Lamentações 5 e o versículo de número 21. É um culto temático, culto da saudade, e o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos um assunto bíblico que também, por um momento, na oração, se trata da temática do culto, que é a saudade. Lamentações 5 e 21, e diz a palavra do Senhor: converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Podei-vos assentar. Eu quero começar dizendo para os irmãos, ainda antes de falar do autor e de introduzir a mensagem, que há esperança em meio a ruínas. Eu repito isso aqui para você, e você pega isso e leva para o seu coração. Há esperança em meio a ruínas. Jeremias, o profeta, conhecido como o profeta chorão, Jeremias tem a autoria desse livro atribuída a ele. São 5 cânticos, são 5 lamentações. Dessas 5, 4 delas têm a estrutura acróstica. Por ser poema, o estilo, obviamente, literário é poético, mas a estrutura do poema primeiro, segundo, até o poema quarto, nós temos a estrutura acróstica. O 5º poema, ele é uma oração, difere dos 4 poemas e não tem a sua estrutura acróstica. O poema de número 1, 2 e o poema de número 4, ele começa cada instância ou cada estrofe com uma letra do alfabeto hebraico. Observe, se você está com a Bíblia aberta ainda, que Lamentações 1, 2 e 4 tem 22 versículos, exatamente conforme o alfabeto hebraico. Apesar que Lamentações 5 também tem 22, mas no hebraico, no original, não traz a estrutura de acróstico. Lamentações 3, ele também tem a estrutura acróstica, porém, cada letra possui 3 estrofes ou 3 instâncias dentro do texto. Tanto é que ele tem 66 versículos. E eu quero observar com vocês que Jeremias, quando escreve, ele organiza o texto em acróstico. E o momento trágico da lamentação, que diz respeito à queda de Jerusalém, mesmo no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de sofrimento, é um lamento. Ainda há organização. A organização, ela é no texto, na estrutura do texto, na estrutura acróstica. Mas eu aproveito isso para aplicar para você. Mesmo em meio a ruínas, ainda há ordem. Ainda há uma estrutura que organiza as coisas, por mais que você não perceba. Há uma organização. Dos 5 poemas, o terceiro, no meio, exatamente o terceiro, no meio, é ali que está o versículo mais conhecido de Lamentações. Lamentações 3 e 22.
porque a misericórdia ou as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, porque as suas misericórdias, e elas se renovam a cada manhã. No poema do meio da lamentação, ainda há uma palavra de esperança, e a palavra é que a misericórdia do Senhor de fato é a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia dele, o inimigo com certeza já teria nos engolidos vivos, mas porque a misericórdia de Deus é grande, é a causa de eu e você não sermos consumidos. O livro de Lamentações, ele é o choro de um poeta, de um profeta, que chora pela nação, que chegou a tocar o fundo do poço, tocou o estágio máximo da ruína. Jerusalém, aquela que era vibrante, que era grande, que era honrosa. No primeiro versículo você vai ver que ela é chamada de princesa, embora a versão a nova versão transformadora chama de rainha, mas traz a mesma ideia de realeza. Também a nova tradução linguagem de hoje também traz como rainha, mas as demais versões a traz como princesa. Era princesa entre as nações, mas agora está sentada no chão, lamentando e chorando em meio às cinzas. Se você discorre o texto, você vai ver que logo abaixo o texto chega a dizer que a sua imundícia está nas suas saias. Ela se tornou impura, ela se tornou imunda, ela se tornou desprezível. Aqueles que se posicionaram outrora como amigo, agora desprezaram-na, tiveram-na como inimigo. Na hora do caos, na hora do lamento, na hora do sofrimento, viraram as costas. Alguns tempo depois, até se posicionaram como inimigo. Mas o que chama a atenção é que este caos, esta destruição, ela não veio por acaso. Ela não veio simplesmente por um acidente. Há um motivo porque a queda aconteceu. Há um motivo porque Jerusalém caiu. Jerusalém tinha a sua vida girando em torno do templo. Tudo era o templo, era o sacrifício, eram as ofertas. A sensação que Jerusalém tinha, que o povo tinha, era a mesma sensação antes do povo de Israel entrar em Canaã, que aquele povo de Jericó também tinha. Jericó, pastor Bicalho, era tido como a cidade indestrutível. As muralhas que não cairiam, Emerson, estavam seguros, firmes, certos de que nada aconteceria, até o tempo em que chegou o tempo de Deus tratar com Jericó, e o povo de Deus entra na terra de Canaã, e ali o povo obedecendo deu uma volta a cada dia. No 7º dia 7 voltas e bradaram, e simplesmente com um bradar, obedecendo a voz de Deus, sem força do braço, sem equipamento, as muralhas ruíram, porque ninguém impede o operar de Deus. Jerusalém se sentiu de igual forma. Quem é que vai destruir? A cidade de Davi, a cidade que Deus estabeleceu nela o seu nome, a cidade onde se faz o sacrifício, a cidade onde está a arca da aliança. O templo do Senhor está aqui. Quem é que vai tocar em Jerusalém? E começaram a viver um ritualismo. E a vida com Deus, ela não pode ser ritualística, não pode ser ritualismo. Ela tem que ser uma vida de comunhão real. É uma vida de relacionamento. Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Eu não quero perguntar para você como é o seu relacionamento com Deus, mas você precisa refletir nisso. Nós falamos de Deus, estamos em um culto, louvamos a Deus, foi maravilhoso tudo até aqui. Mas a pergunta é, você orou hoje? Você leu um versículo hoje? Falamos de Deus com a boca, será que não somos hipócritas? Será que não somos fariseus de carteirinha? Ainda que repugnamos a atitude dos tais, nós repudiamos as atitudes deles. Mas se eu não vigiar, eu me torno um fariseu de carteirinha.
Eu me torno hipócrita. Por quê, pregador? Porque eu falo dele com a boca, mas o coração está longe dele. Na verdade, ele não tem prioridade na vida de muita gente. Fala dele com a boca, diz até que quer morar com ele, chama o Espírito Santo de amigo, de meigo, de doce, de amado, e de fato ele é. Quer morar com ele, mas ele não tem 1 minuto do seu dia atribuído a ele. Ele não tem prioridade. E Jerusalém começou a viver o ritualismo. Sacrificava, ofertava, oferecia novilhos, ovelhas, oferecia o cereal, a mirra, a pasta de uva, a farinha, estava tudo em ordem. Aparentemente, estava tudo em ordem. Mas quando você vai ler o versículo de número 8, se você está com o texto aberto, quando você lê o versículo de número 8 de Lamentações de Jeremias 1, Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos aqueles que a honravam a desprezavam, porque viram a sua nudez, e ela também suspira e volta atrás. Jerusalém pecou. E o pecado é reconhecido no versículo 18. Entende-se que o caos estabelecido era a sentença divina. E essa sentença era reconhecida como a justiça de Deus. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens, meus jovens, foram levados para o cativeiro. Jerusalém pecou. Jerusalém caiu. Jerusalém está em ruína. E o que resta agora é lamento. Tenta imaginar, para aqueles que ficaram em Jerusalém, o sentimento de tristeza, porque a cidade já não existe mais. Os seus muros foram derribados. Entraram no templo. O cuidado era tanto. Chegaram a idolatrar o templo. Esqueceram que a santidade que habitava no templo, ela não adivinha do próprio templo como estrutura o seu prédio. Porque qualquer prédio você constrói, qualquer lugar, você pode consagrá-lo. Mas esqueceram que quem santificava o templo era a presença de Deus. Porque se Deus não estiver no templo, não faz sentido a existência do próprio templo. Mas eles idolatravam ali no Santos dos Santos. Depois daquelas cortinas, ninguém pode entrar senão aquele que é chamado pelo Senhor. Entenderam que a santidade estava geograficamente situada ali. Esqueceram que Deus é santo e que Ele santifica o lugar. Eles puderam contemplar e ver o ímpio, o gentio, entrar no templo, pastor, derrubar as colunas de bronze, tirar os capitéis, descer as romãs, pegar o mar de bronze, pegar os touros de bronze, pegar os castiçais, pegar os pratos, as taças, os copos de prata, de ouro, pegar os utensílios e levar embora. Se o judeu não podia entrar se tivesse numa condição que a lei o restringia, não entraria. Mas agora o ímpio está entrando, o gentio está entrando, está destruindo o templo. Está rasgando a cortina. E o que não deu para levar, queimaram a fogo. E tudo aquilo que era possível carbonizar, eles queimaram a fogo. E eles estão vendo a glória se acabando. A honra sumindo como fumaça. Quebraram a cidade, queimaram as casas, derrubaram os muros, mataram os jovens. O sítio foi de quase 1 ano que sitiaram Jerusalém. Os sacerdotes morreram nas ruas. Os profetas morreram nas ruas. Sabe qual foi a lamentação do profeta? Senhor, será que nós veremos a mãe cozer o próprio filho e comer? É isso que nós vamos ver? Em uma situação de um sítio estabelecido, não entra comida nem água. As caravanas são cercadas do lado de fora. E quando tem alimento, está tudo bem. Mas vai acabar. A cidade está sitiada. A cidade está cercada. E quando acabar a água,
quando acabar o pão, a força vai se acabando. Já não consegue mais ficar de pé. E infelizmente, até o canibalismo pode se tornar uma realidade no desespero, porque a morte está ameaçando de matá-lo. Não tem o que comer. Ou mata alguém para comer, ou come aquele que já morreu. É uma realidade. Jerusalém viu isso. E o profeta está lamentando. Jerusalém caiu. Quando você abre Lamentações 2, e o texto já começa dizendo: como cobriu o Senhor de nuvens na ira a filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo dos seus pés no dia da ira. O versículo 2: devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas a filha de Judá, e abateu até a terra, profanou os reinos dos seus príncipes. Versículo 5: tornou-se o Senhor como um inimigo, e devorou Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Sião a lamentação e a tristeza. O profeta olhou para o cenário e viu que o agente do juízo era o próprio Deus. Não era uma falha bélica, não era uma falha na estratégia militar, não era uma falha do exército, era o próprio Deus que se vestiu como um arqueiro e se dirigiu para Jerusalém. Era a sentença divina. Deus se levantou. Isso fica muito pesado para a sociedade atual, que é muito sensível para entender e querer separar Deus de justiça e de juízo. Porque hoje eles querem pregar aquela mensagem que é simplesmente o amor. Mas o problema é que o amor que eles entendem como amor é aquele amor que apoia tudo, que conforma com tudo, que concorda com tudo. E isso não é amor. Isso nunca foi amor. Isso é conivência. Isso é coerência. Mas amor isso nunca foi. Está longe de ser. Porque o amor de Deus não neutraliza a sua justiça. O amor de Deus não impede Deus de agir, porque Deus, Ele ama, e o amor dele é tão grande. João 3,16, porque Deus amou de uma tal maneira. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz: porque Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. É grande o amor de Deus. Não dá para medir, não dá para dimensionar, mas por mais que Ele ame, o amor dele não neutraliza a sua justiça. O amor de Deus não neutraliza o agir de Deus. Porque Ele ama, mas Ele continua santo. Ele ama, mas Ele continua o mesmo. E é necessário que aquele que diz que ama a Deus e aproxima de Deus, santifique a sua vida. Você lembra o que Davi disse no Salmo 24? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem que estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não jura enganosamente e nem entrega a sua alma à vaidade. Ele está preocupado, ele conhece Deus, ele sabe quem é Deus, ele sabe que Deus é dono dos céus, é dono da terra, ele sabe que Ele é soberano, ele é adorado no céu, Ele é crido e adorado na terra, temido e respeitado no inferno, Ele é poderoso eternamente. E quem é que vai chegar ao monte de Deus? Oh, aleluia! Jerusalém caiu, e o profeta está lamentando. A fome apertou, a força foi embora, e o profeta está clamando: converte-nos a ti, Senhor, renova os nossos dias. Sabe o que lembrou?
é lembrança do tempo passado. Por que eu não valorizei aquele tempo? Jerusalém estava aqui intacta. Os sacerdotes estavam ali. Os profetas também estavam. Eu podia levar minha oferta. Eu podia ser sincero nesse dia e não fui. Eu podia ser honesto comigo mesmo e não fui. Eu podia adorar com sinceridade e não adorei. Está o lamento. Agora pensa, estou falando dos pobres, dos poucos que ficaram em Jerusalém. Agora imagina aqueles que foram deportados. Estão longe de Jerusalém, com aquela sensação horrível de nunca mais pisar na terra, que era a terra do Senhor, que era a cidade de Deus, que era a cidade de Davi. Será que eu vou pisar em Jerusalém? Acabou-se a música, acabou-se o canto, penduraram os instrumentos, não há motivo para cantar. É lamento. Babilônia invadiu Jerusalém, potência mundial naquele tempo, destruiu a cidade. A cidade que era a cidade capital de Judá, Jerusalém, se entregou à idolatria, a injustiças sociais, ao desprezo pela palavra, ao abandono da aliança, à rejeição aos profetas verdadeiros. O pecado sempre destrói antes dele mesmo ser destruído. O pecado sempre destrói. Deus se levanta como agente de juízo. Nabucodonosor foi a mão humana, mas quem estava no controle era o próprio Deus. A espada da Babilônia foi o instrumento de juízo divino, não para destruir de vez, mas para corrigir, para restaurar. Lamentações 2:17. Fez o Senhor o que tinha determinado, cumpriu a sua palavra que ordenara desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se compadeceu. O colapso espiritual foi uma realidade, porque o juízo não veio por acaso. Vamos fazer uma rápida retrospectiva, e o relógio já mandou parar. Vocês lembram quando Elias se posicionava? Sabe qual foi a fala de Acabe? Rei de Israel, líder do povo de Deus. És tu perturbador de Israel? O portador da verdade, o portador da mensagem de Deus é chamado de perturbador. E hoje não é diferente. Graças a Deus eu não estou aqui puxando sardinha para lá, porque eu sou dessa igreja. E o pastor está aqui, não é por isso. Aqui até onde eu preguei eu tive liberdade, mas como eu rodo por aí, algumas pessoas me chamam para pregar e eu vou. Me chamam, eu tenho coragem de ir, eu vou também. Eles acham que eu prego, eu também vou. Mas já teve lugar que eu fui pregar a palavra, sabe o que me falaram? Não prega esse negócio aqui mais não. Prega o Zaqueu descendo da árvore. Prega Jesus multiplicando pães e peixes. Prega Jesus transformando água em vinho. Não prega isso não. Sabe qual foi meu tema? Santificação. E quem falou foi o pastor. Não quer ouvir a verdade. Não quer que a verdade seja pregada. Despreza os portadores da verdade, mas quer ouvir aquela mensagem. Vai dar tudo certo. A porta vai abrir, viu? A chave vai chegar na sua mão. A promoção está vindo, viu? Você vai ser promovido. Vai dar, amanhã vai ser o dia que você vai cantar o hino que você nunca cantou na sua vida. A partir de amanhã, a sua vida nunca mais será a mesma. Mas a mensagem bíblica, eles correm dela. Desprezaram os profetas. Zacarias 7:12 diz assim: mas eles não escutaram, antes endureceram a sua cerviz para não ouvirem a minha lei e as palavras que eu enviei pelo meu espírito por meio dos profetas anteriores. Jeremias 4:4. Circuncidai para o Senhor e tirai o prepúcio do vosso coração, ó homens de Judá, habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha sair como um fogo e arda de modo que não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. O que adianta cortar a pele do seu prepúcio num ritualismo que te causa dor e às vezes até inflamação, mas se você não obedece,
O que adianta ocupar o seu tempo, até sacrificar o seu tempo, mas na verdade, na prática, você está longe de Deus. Eu ouvi de alguém, uma pessoa nova convertida, não escandaliza não, uma pessoa nova convertida, eu estava até ajudando essa pessoa, mas aí me aparece alguém que se diz crente, membro da igreja, supostamente em comunhão, que toca na igreja, que virou para essa mulher querendo namorar com ela e chamou ela para os finalmente. Ela nova convertida falou com ele assim: mas você não é crente? Eu estou lutando para ser crente, eu aceitei Jesus, eu batizei. Aí ele: que nada, é só pedir perdão antes da ceia. Existe sentença, existe lamentação, que ela vem como colheita daquilo que foi plantado. Você não pode escolher o que colhe. Você pode escolher a semente que planta. Se você não quer continuar colhendo o que está colhendo, então troca a semente nessa noite. Então muda o seu plantio a partir de hoje, que você vai colher aquilo que você deseja. Então planta a semente daquilo que você está buscando. Planta em oração, planta em jejum, planta em leitura bíblica, planta em santidade, planta em adoração, planta em comunhão. E você vai ver o mover de Deus, o poder do Espírito Santo. Você vai ver renovo, vai ver línguas estranhas, vai ver salvação na sua casa. Você vai ver a mão de Deus. Prefere ouvir os falsos profetas, declínio moral, valores destruídos, mas em meio a ruínas, há esperança. Talvez eu estou falando com alguém que está como Jerusalém. A sua Jerusalém interior está destruída, está sofrendo, está lamentando. E eu não vim aqui para apontar o dedo para você, porque eu sou tanto quanto você, somos iguais. Mas eu vim dizer para você que se a sua Jerusalém interior está em fumaça, em ruínas, destruída, portas caídas e queimadas, colunas dilaceradas, e você está sentado no chão lamentando, deixa eu dizer para você: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E em meio à fumaça e à ruína, eu te chamo a bradar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vai passar, viu? Vai passar, vai passar. Sabe que eu amo a palavra de Deus? Eclesiastes 3, tudo tem o seu. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para nascer, há um tempo para morrer, há um tempo para plantar, um tempo para colher, há um tempo para chorar, um tempo para sorrir. E deixa eu dizer, o tempo, eu profetizo isso aqui na sua vida. Receba isso como palavra profética. Você que está lamentando, há o tempo de Deus chegando para você. Essa noite tenebrosa vai passar, o sol da justiça vai nascer na sua vida, e um novo cântico será colocado na sua boca. Se você acredita nisso, levanta a sua mão e adora o nome dele. E por que é que Deus faz isso, pregador? Não entenda o juízo de Deus como um Deus carrasco, como um Deus que quer acabar. Não. Sabe o que é o juízo de Deus? É apenas um dedo da mão amorosa, misericordiosa de Deus. A intenção de Deus não é matar. A intenção de Deus é despertar, é te atrair, é para você entender qual é o propósito dele na sua vida. Às vezes você não entende o que te causou lamento, você não entende o que te causou choro, mas eu quero acreditar que é Deus que está trabalhando nesse negócio. É Ele que está te chamando para perto, para você despertar espiritualmente. E quando você despertar e olhar para Ele e entender que apesar do caos, Ele continua sendo Deus, deu tudo errado, mas Ele continua sendo Deus, aí você vai ver o operar de Deus na sua vida, porque Ele te ama. Jerusalém pecou, mas o amor de Deus é tão grande. 1 João capítulo 1 versículo 7: se andarmos na luz como Ele na luz está,
nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. É de toda injustiça. Sabe o que diz Romanos? Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus. Ele te ama. Ele te ama. Está com a Jerusalém destruída? Está com a Jerusalém em ruínas? Ele te ama. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Ele está permitindo porque Ele te ama. Depois você vai entender. Depois você vai saber. Ele te ama. Filho, eu quero ser teu Deus. O profeta está orando, renova os nossos dias. Ele queria voltar ao sacrifício, queria voltar à alegria. Esse pedido revela saudade da intimidade com Deus, lembrança da glória passada, reconhecimento que só Ele é capaz de restaurar. O avivamento começa quando entendemos que não podemos voltar sozinhos. É por isso que Ele ora: converta-te a nós, Senhor. Converta-nos a Ti. Renova os nossos dias. Ele pede: Senhor, me ajuda a converter a Ti. Me ajuda a voltar os olhos para Ti. Quem sabe você está fraco e não consegue. Ele vai te renovar aqui nessa noite. Precisamos que Deus nos converta novamente. Deus restaura o seu povo. O mesmo Deus que julgou é o mesmo Deus que vai levantar. Ele restaurou os cativos. Ele reconstruiu o templo. Ele renovou a adoração. Ele trouxe esperança à nação. A restauração, ela é uma assinatura de Deus. Deus vai fazer isso na sua vida. Essa assinatura de Deus vai estar escrito no livro da página principal da sua vida, porque Ele é um Deus que restaura. Jeremias 33:3, eu tenho que parar. Clame a mim e responder, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele está dizendo para o próprio profeta, o próprio Jeremias: Deus está interessado em revelar coisas para você. Deus está interessado em você cultivar essa comunhão. Deus está interessado em você aproximar nesse relacionamento. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tiago 4 e 8. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele... Você percebeu o quanto Deus está interessado em você aproximar dEle? Você percebeu o quanto é o interesse de Deus? A pergunta é: você está interessado nisso? Você está interessado nisso? E o último versículo aqui, Apocalipse 3 e 20. Eis que estou à porta e... se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele... Observe bem: eis que estou à porta. Se ouvir o quê? Não é ouvir a batida, não. É ouvir a voz. Está batendo, mas você vai ouvir a voz. Ele está tão interessado que ele não contenta em bater, está chamando o seu nome. Ele está tão interessado em entrar na sua casa que ele não contenta em apertar a campainha. Ele está gritando pelo seu nome. Ele está chamando pelo seu nome. Sabe qual é a problemática da questão? É que a porta está fechada.
mas ele está do lado de fora, significa que o dono da casa fechou a porta para ele. Nós às vezes fechamos a porta para o Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da vossa. Ele se entristece com o que eu ouço, ele entristece com o que eu vejo, ele entristece com o que eu falo, ele entristece naquele lugar, pastor Bicalho, que eu não deveria ter pisado, mas eu pisei. Mas existe aquele lugar, obreiros, que eu deveria ter ido, mas eu nunca fui. Aquilo que eu deveria ter falado, mas eu não falei. E o que eu precisava, às vezes, ficar calado, eu acabei abrindo a boca e falando que não devia. Mas mesmo assim, outro dia eu perguntei para a igreja, falei, irmãos, se alguém, você for lá, bater na porta, tiver certeza que a pessoa está lá e ela não abriu, você volta lá e bate na campainha? A irmã diz, eu não, misericórdia. Pois é, mas o Espírito Santo, sabendo que você não abriu ainda, ele está batendo, está te chamando. Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar nessa casa. Deixa eu tirar essa cinza daí de dentro. Deixa eu tirar essa fumaça daí. Deixa eu tirar essa angústia daí. Deixa eu tirar essa tristeza daí. Deixa eu tirar essa confusão dentro dessa casa. Deixa eu tirar esse espírito de divórcio que está aí. Deixa eu tirar esse espírito de desespero e da loucura que está batendo aí dentro. Deixa eu tirar esse espírito de opressão que está dentro da sua casa. Deixa eu tirar isso daí. Deixa eu tirar essa angústia, esse ódio, e devolver a alegria da salvação na sua vida, na sua alma e na sua casa, e colocar um sorriso nos seus lábios e te dar um motivo para alegrar nessa vida. Porque a alegria do crente não vai ser só no arrebatamento, é hoje também, é agora. E eu libero essa palavra profética para a sua vida. Ele vai mudar a sua história. Sabe por que ele muda? E eu finalizo entregando o microfone. É porque é a presença dele que faz isso. Pode cantar. É a tua presença. Rasga a sua alma diante dele nessa noite. É a presença dele que vai causar restauração na sua vida. É a presença dele que vai abrir os seus olhos espirituais. Você vai voltar a crer na promessa espiritual. Você vai voltar a crer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Você vai crer nisso. É a presença dele. Se você pode, adora com a alma. É a tua presença. Enquanto as irmãs cantam, com a permissão do pastor, chama os jovens aqui para orar por eles rapidinho. Pode. Os jovens, vem aqui por gentileza. Vamos fazer uma oração por vocês. Aqueles que quiserem. Confiar em ti. Oh, aleluia. É a tua presença. Com a presença dele todo mal vai ter que sair. Com a presença dele, os adolescentes também vêm por gentileza. Talvez vocês ou alguns de vocês, talvez apenas uma pessoa, não sei, está sentindo como a Jerusalém destruída. Mas nesta noite eu ministro a palavra de Deus na vida de vocês, que a restauração vai ser completa. Vai voltar a festa, vai voltar o sacrifício, o nome de Deus vai voltar a ser adorado. Você vai voltar a ser cheio e cheia do Espírito Santo. Obreiro, estende as mãos para cá. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor a vida desses jovens, desses adolescentes, ó Pai. E sabe, ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um. Talvez tenha alguém aqui que sente o coração como a Jerusalém, está lamentando. O Senhor conhece o particular de cada um. O Senhor conhece a vida de cada um. Fortalece, Senhor. Enche do teu Espírito, enche da tua graça. Trabalha nesse coração, Senhor. Nessa vida só o Senhor sabe. O Senhor sabe o que pensa, o Senhor sabe o que sente,
O Senhor conhece a dor, o Senhor conhece a angústia, o Senhor conhece o sofrimento, o Senhor conhece a vida. Começa a encher o teu espírito, ó Pai. Começa a trabalhar agora. Começa a tocar, ó Deus, onde o homem não pode tocar. Vai agora, Senhor, onde o homem não pode ir. Trabalha, Senhor. Restaura, Senhor. Enche, Senhor. Fortalece, Senhor. Dê graça, Senhor. Capacita, Senhor. Usa, Senhor. Enche o teu espírito. Enche da tua graça. Enche da tua glória. Enche da tua virtude. Enche do teu poder. Enche, vai quebrando, Senhor, toda a força contrária. Vai quebrando os dados inflamados do inimigo. Vai jogando toda a seta por terra. Vai jogando por terra agora os ataques do inferno. E dá vitória em nome de Jesus. Fortaleça e enche, restaura, renova. Em nome do Senhor presença que me faz caminhar, é a tua presença que inunda minha vida, minha vida. É a tua presença que está aqui, é a tua presença, eu posso sentir, é a tua presença, é a tua presença. Restaura-nos, Senhor. Renova os nossos dias como dantes. E Ele renova. E Ele renova. Ele renova. Quem acredita que renova dá um brado de vitória. Porque Ele renova. Ele renova. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Confiar